Na RW Brasil. Batendo forte. Com Mário Medalha. Ok, já está conosco Mário Medalha, o titular do Batendo Forte, como sempre aqui pela RW Brasil. Vamos trazê-lo ao vídeo. Mário Medalha, como estão as coisas? Tudo bem, vamos começar pela notícia boa ou pela ruim? Ah, manda ruim logo, né? Manda ruim logo? É. Então tá bom. Ah. Tem a ver com aquilo que a gente estava falando ontem sobre a questão das torcidas, e eu me prendi num detalhe hoje, Marcelo, que vem do Grenal, que será disputado domingo em Caxias. Tá. O problema é o seguinte, no Grenal do turno, o Grêmio teria dado à torcida do Inter 2,5% do total de ingressos que podem ser vendidos na arena. Tá. Eu estou dando uma versão. Certo. Depois eu vou te dizer, vou explicar por que eu estou falando isso. Bom, agora o Inter está retribuindo na mesma moeda, alegando que no turno o Grêmio teria dado. Quando, pelo regulamento geral das competições da CBF, são 10% que devem ser concedidos à torcida visitante. Tá. É isso que o Grêmio está pedindo e que o Inter está negando. Bom, Marcelo, eu fiz essa colocação para, infelizmente, voltar àquele assunto das torcidas, das brigas, das confusões, dos tumultos, pelo seguinte: os dirigentes não se dão conta que são eles os principais responsáveis pelo acirramento de ânimo, Marcelo. Com uma atitude dessas, mesmo que se aceite a questão da rivalidade, etc., a gente sabe que isso no Rio Grande do Sul é muito forte, mesmo que se aceite isso, Marcelo, os dirigentes deviam pensar um pouco melhor. O que acontece? Qual é a reação que eles provocam imediatamente? O acirramento dos ânimos dentro do campo, entre os jogadores, com 5 minutos de jogo, se o árbitro não tiver pulso, a confusão já está estabelecida, a briga das torcidas dentro e fora do campo. Embora esse problema no Rio Grande do Sul ainda seja um pouco menor, mas ele existe. Claro. E pode aumentar na medida em que os dirigentes não tiverem um pouco de sensibilidade para perceber o quão é importante a postura deles. Já foi errada no primeiro Grenal por parte da diretoria do Grêmio, continua sendo errada agora por parte da diretoria do Inter. Eu estou localizando o problema, mas ele tem a ver com a situação nacional que a gente vive hoje. Não é? É a falta de sensibilidade, e aí chega as raias da irresponsabilidade dos dirigentes. Agora ficar brigando por se é 10%, se é 2,5%, se é 10%, não, está lá no regulamento da CBF, é 10%. Então não adianta inventar, é só para criar problema, criar clima, né? Você não acha isso? Isso aí é a idade medieval da cabecinha dos cartolas, né? Mesquinharia, né, Marcelo? Claro, pô. Mesquinharia. E depois tem o seguinte, né? É como tu disseste. Essa mesquinharia acaba saindo do campo e subindo a arquibancada, né? Sim. Aí incentiva as torcidas a ficar se acotovelando e atirando uma coisa na outra. Né? Inimigos, né? Não há mais adversários, são inimigos, né? Pois é, mas parece que eles não aprendem. Não aprendem também, Marcelo, a parar de pedir dinheiro público e perdão das dívidas. A reunião lá em Brasília, que teve como representante da CBF o presidente do Curitiba, porque claro que o Marinho não se atreveu aí, não é? Para o ouvinte ter uma dimensão do tamanho do problema que os clubes querem minimizar pedindo dinheiro público, é que a dívida tributária, Marcelo, está em quase 5 bilhões de reais. Aí você inclui o fundo de garantia, INSS, enfim, quase 5 bilhões. Porque os clubes querem simplesmente anistiar essa dívida.
Como a gente já comentou aqui também, já entrou dinheiro da loteria, já inventaram a Time Mania, mas não satisfeitos, eles querem mais. E querem dinheiro também para os clubes da Série B, C e D, através também de loteria. Bom, a propósito disso, Marcelo, como é que vai ficar essa situação? A presidente Dilma sancionou a MP 620, que mexe com aquela história das eleições nas entidades esportivas. Sim. Está proibida a reeleição em mais de 2 mandatos. Tá, mas isso para os outros, não para a CBF. Não, é aquela história. Para as entidades esportivas que, direta ou indiretamente, não receberem dinheiro público. Ah, entendi, tá. Tá, mas eu te pergunto o seguinte, os clubes de futebol não estão recebendo dinheiro público? É claro que estão, né? Depende do jeito que tu olha o negócio, né? Se você for, por exemplo, anistiar essa dívida tributária, isso não é dinheiro público para os clubes? Claro, o nome disso é renúncia fiscal, né? Exatamente. O governo está renunciando a receber um dinheiro. Isso aí, Marcelo, está acontecendo o seguinte. Agora, tem 60 dias para o governo regulamentar isso, né? E as entidades esportivas têm o mesmo prazo para mudar seus estatutos. Então, a coisa está tomando esse caminho, um pouco confuso, na minha opinião, porque na medida em que a Dilma sanciona essa MP, querendo organizar essa bagunça generalizada que envolve as nossas entidades esportivas, de outro lado estão lá os clubes de chapéu na mão, ao contrário do que apregou essa MP, estão lá querendo receber dinheiro público. E é uma coisa assim que a gente não consegue mais engolir, né, Marcelo, com as carências do país. E tem um outro detalhe, né, Mário, que é mais ainda injustificável, né? Porque se tudo bem, vamos dizer, né, que vamos só para supor, né, para a gente poder raciocinar, vamos dizer que seja até moral, além de legal, essa renúncia fiscal. E a gente não vê os clubes enriquecidos, né? A gente vê os clubes cada vez mais pobres, né? Pois é, Marcelo, mas sabe qual é o problema que tem aí? É o seguinte, o presidente de clube no Brasil, ele dirige a entidade pela sua cabeça e pela cabeça dos seus pares na diretoria. O que acontece? Eles fazem loucuras na administração do clube, a grande maioria age assim. Quando termina o mandato dele, ele simplesmente vira as costas e vai embora. Não se responsabiliza por nada, não tem responsabilidade por nada. A dívida ficou lá, não é? Os passivos estão lá e ele não tem a mínima responsabilidade. Aí vem o outro, assume o pepino, tenta arrumar ou aumenta ainda, né? O pepino. Então essa coisa é muito complicada. Agora você vê só, o deputado Edinho Beis do PMDB fez uma proposta nessa reunião para anistia de dívidas do INSS, Fundo de Garantia e Receita, que os clubes perdessem 3 pontos na medida em que tivessem as suas dívidas aumentadas. Como assim 3 pontos? Numa competição que eles tivessem disputando. Na competição? Na competição, claro, na competição. Então, claro que imagina o tamanho do berreiro, né? Mas primeiro que isso é uma piada, né? Isso não tem nada que ver uma coisa com a outra, né? Não, ia perder 3 pontos por rodada, segundo a proposta do Edinho Bessa. Claro que, além de ser uma coisa estapafúrdia, não haveria jamais uma aceitação disso por ninguém. Mas, com essa dívida de 5 bilhões, Marcelo, eu duvido, eu não estou acreditando muito, viu, Marcelo, que o governo vai encarar essa, vai encampar essa. Se de um lado ele tenta moralizar as entidades esportivas, interferindo diretamente através da mudança da lei, como é que ao mesmo tempo ele vai anistiar uma dívida
que na verdade, em parte ela já foi negociada, né, com a criação da Time Mania e o parcelamento da dívida. Então a situação é essa. Eu não sei como é que isso vai terminar, mas eu acredito que dessa os clubes não vão levar. Bom, mas vamos falar de Copa do Mundo, que é o ano que vem no Brasil, Marcelo. Tá. Não, mas só para dar a pincelada final, não vamos esquecer que de 2 em 2 anos tem eleição neste país, né? E aí os interesses, como diz o doutor Brizola, né? Às vezes são maiores do que a necessidade de botar em dia essas dívidas, né? Eu acho que essa não se cria, até porque, Marcelo, nós temos um ex-jogador profissional que está lá berrando em Brasília. Que é o Romário. O Romário. E ele já chamou o Marinho de ladrão. Foi o mínimo que ele disse. Eia, Romário. Tá valente o Romário, né? Tá valendo. Talvez ele seja processado, talvez não, porque... mas é parlamentar, né? Aí parlamentar, também. Então ele agora está se valendo disso para botar a boca no trombone. Ainda bem, bom, né? Mas ainda bem. Pro mal ou pro bem, Marcelo, eu acho que alguém tem que fazer isso. Aí depois vamos ver como é que fica. Como fica, por exemplo, a Copa do Mundo, né, Marcelo? Que já tem 21 seleções classificadas para 2013. A FIFA mudou o critério para a escolha dos cabeças de chave. Ela está escolhendo pelo ranking. O que está acontecendo? Então, o Brasil, país sede, é claro, é um dos cabeças de chave. Depois tem Colômbia, Bélgica, Suíça, Espanha, Alemanha e Argentina. Que já são, claro, são seleções já classificadas pela Copa e pelo ranking da FIFA serão cabeças de chave. O que vai acontecer? A 8ª vaga pode ficar também, de acordo com o ranking, com o Uruguai, se o Uruguai chegar na Copa, porque agora ele tem uma disputa na repescagem com a Jordânia. Então, se o Uruguai passar pela Jordânia na repescagem, classifica para a Copa e vai ser o 8º cabeça de chave. E depois, se não acontecer isso, a vaga será decidida entre Itália e Holanda, não é? Que também estão na repescagem, junto com a França. A França também foi para a repescagem, no grupo da Europa. Então, nós já temos 21 seleções classificadas. E esse sorteio final, quando tiver tudo definido, a gente já sabe, será dia 6 de dezembro, em Brasília, às 13 horas, na Costa de Sauípe. O pessoal vai passar mal lá na Costa de Sauípe. Imagina só. Um visual ruim. Por que será, né, que eles escolhem esses lugares, né, Medalha? Por que será? Porque o pessoal quer experimentar, passar um pouco de dificuldade. Que coisa. Né? Conhecer lugares mais feios do Brasil. Como coincidências existem, né? Esse pessoal eles só andam em paraísos, assim, né? Eu sugeriria, então, o Complexo do Alemão. Uma boa. Montar um belo de uma reunião da FIFA com a polícia pacificadora do lado. No Complexo do Alemão. Tá certo. Seria interessante. Será que eles topariam? Pois é, aí é que tá, né? Claro que não. Né? Claro. Mas, Marcelo, a rodada da Série B deixou mais empacotado o negócio ainda do que já estava. Né? O Figueirense, aos 40 e muitos do segundo tempo, conseguiu ganhar do Paysandu por 3-2 e está ali, candidato a uma vaguinha no parece que abriram a bomba de oxigênio para todo mundo, né? Pois todo mundo ganhou. Rapaz, Olha, tu tira o Palmeiras, que está com 65 pontos, a Chapecoense com 57, Marcelo, do Sport com 49 para baixo, até o Ceará, ou melhor, até o Figueirense, que tem 45, que é o 9º colocado. Então, o Figueirense com 45, Ceará com 46, o América Mineiro com 47, o Avaí com 47, o Icasa com 47, o Paraná com 49 e o Sport com 49. Imagina. Tudo isso aí, Marcelo, brigando, penso eu,
por 2 vagas apenas no G4, porque Palmeiras e Chapecoense. Palmeiras, com certeza. Chapecoense precisa mais umas 2 vitórias e um empatezinho e está lá na Série A o ano que vem. Agora o resto, Marcelo, do terceiro ao 9º colocado, o Joinville, que perdeu mais uma, acho difícil. Está em 10º com 43 pontos. Tá bom, matemática, etc. também ainda tem chance, mas é mais difícil. Agora, do Figueirense para cima, Marcelo, até o Sport, vai ser feia essa briga. É uma briga faltam 9 rodadas. Briga de faca no escuro. Briga de faca no escuro, mas vai ser bonito. Vai ser bonito. Não, vai. Isso aí esquenta o campeonato, né? E o Avaí vai ter que jogar agora com esse mesmo Paysandu que perdeu aqui, Marcelo, e que não é um time ruim, embora esteja lá embaixo na tabela, é o 18º colocado com 29 pontos, e embora esteja lá, não é um time ruim. Deu para ver, inclusive, no jogo com o Figueirense. Tu sabe que E o Avaí que vai pegar essa pedreira agora. Hoje pela manhã o Domar Frison na Guarujá lembrou, e lembrou bem, que na viagem do Avaí e do Paysandu, o Paysandu voltando e o Avaí indo, foram no mesmo avião, né? Sim. Podia dar essa coincidência, muito fácil. Foram no mesmo voo. Mas como não deve ter sido uma viagem de compadre, né? Com certeza não, né? Não, porque pela situação dos dois clubes, o Paysandu querendo fugir do rebaixamento e o Avaí querendo entrar no G4, se o Avaí ganhar do Paysandu, vai para 50 pontos. Entra de novo no G4. E o Avaí tem um jogo atrasado ainda, também tem mais essa, né? Que é o jogo com o Atlético Goianiense, que teria sido nessa terça-feira. São os 3 catarinenses, né? Os 3 catarinenses, né? Não, eu digo os 3 catarinenses, né? Tem jogo atrasado. Sim, a Chapecoense tem com o Figueirense e o Avaí tem com o Atlético Goianiense. Então tem pontinhos a recompor aí. Ou não. E daqui a pouco tem catarinense em campo de novo, né? Se é que dá para falar isso. Hoje joga o Criciúma. Joga com a Portuguesa às 9 horas, 21 horas. E a Portuguesa vem mordendo todo mundo aí, né? A Portuguesa está 2 pontos acima do... É 34 a 32. É a Portuguesa fora da zona do rebaixamento e o Criciúma na zona do rebaixamento. Ainda. O jogo é Criciúma? Criciúma às 21 horas. Opa, então tá. É um bom jogo. Temos uma rodada cheia para assistir. Qual é o jogo da TV hoje? É Grêmio e Corinthians. Grêmio e Corinthians. O jogo da TV aberta, né? Grêmio e Corinthians. Sim. Pelo menos é o que estão anunciando, mas a gente nunca sabe. Daqui a pouco, depende da praça, para cá entra outro, né? Mas eu acho que não, acho que é Grêmio e Corinthians. Hoje os gremistas endinheirados vão pegar um voozinho para Porto Alegre para assistir o jogo na arena. Fica ali pertinho, né? Estádio do aeroporto e tal. E eu vou ficar aqui torcendo para que esse pessoal de Grêmio e Inter pare de fazer bobagem, né? Porque, vou te dizer uma coisa, Marcelo, sou capaz de apostar contigo. Dá bobagem domingo em Caxias. Caxias, né? Se continuar esse clima, dá bobagem domingo. Agora, o Medalha, me diz uma coisa, nem pensar em discutir se o Inter está em casa ou não, né? Porque considera-se que esteja em casa, né? Apesar de estar em Caxias. O mando é do Inter. Jogar é a casa dele. O fato dele jogar em Caxias não quer dizer que ele tenha que dividir a bilheteria com o Grêmio, né? Não, e não existe mais isso, né? A não ser que haja um acordo entre os clubes. De tipo assim, no turno, divide no turno e divide no retorno. Mas é claro que o Grêmio Internacional não chegaram a esse acordo e estão discutindo aí. Sim. Mas e como é que... Declaração para cá, declaração para lá. Como é que, por exemplo, os times cariocas se acertam lá no Maracanã, por exemplo? Não, mas no Maracanã eles têm um acordo, digamos assim, operacional para jogar no Maracanã. Aí eu não vou saber dizer os números exatos. Até porque o estádio não é de ninguém, né? O estádio é municipal e tal. Mas eles fazem lá Quer dizer, municipal não mais, né? Maracanã, eles têm que pagar para a concessionária. Agora não é mais municipal, né? Agora é de quem fez a reforma, né? Exatamente. Aquele consórcio lá. Eles têm que pagar. Pagam para jogar. Eles fizeram um contrato até o final do ano, Marcelo, para jogar no Maracanã. Flamengo, o Vasco eu acho que não fez. O Flamengo, Botafogo
e Fluminense. Tá. Porque o Vasco tem São Januário, que Aham. quebra o galho perfeitamente. E o Botafogo perdeu lá o mando daquele estádio. Como é que é o nome daquele estádio lá? Fizeram para. Não. O Engenhão não é Engenhão. mando, é obra mal feita. Não, eu digo, mas Tá entregaram interditado há quase um ano. entregaram pro Botafogo cuidar daquilo lá e não deu certo, né? Não, o Botafogo fez um arranjo, um contrato, e estava utilizando normalmente o Engenhão como estádio dele. É. Até que descobriram que a cobertura do estádio podia cair. Que barbaridade, amor. Então, interditado. Estádio recém-feito. Então é né? isso. É isso, meu amigo. São os nossos clubes fazendo estripulias por aí. Então tá. Hoje é dia das mulheres ficarem um pouco mais brabas na sala. Porque a. Não, eu já levei o esporro do dia. Ah, é? Já. Mas levasse em nome da Rede Globo. Eu ia dizer que a novela fica mais curta hoje, né? Mas já levasse um por conta. Não chegou a ser um esporro, foi apenas uma lamúria. Ah, então tá. Bom, boy, mas a consequência disso é a mesma, né? A gente tem que ficar ouvindo aquele negócio e tal. Exatamente. E tu sabe que tem Já estão acostumados. Tu sabes que tem um livro aí, eu não vou me lembrar do autor agora, mas é muito conhecido o livro. Para quem é casado é o beabá do casamento. Mulheres são de Marte, homens são de Marte, mulheres são de Vênus, né? E aí diz lá o seguinte, reza, a regra é o seguinte: quando uma mulher começa a falar, você não a interrompa, deixe ela falar até o final. Porque se você interromper, aí não termina nunca mais aquilo lá. Então deixa falar, até cansar. É isso. Mas a respeito desse assunto que a gente está comentando, eu já alertei que essa situação é até meados de dezembro, no mínimo. Né? Quando termina o campeonato, não tem jeito. Vai te conformando, tem que dizer isso. Não, vai te conformando. E já avancei no assunto. Já avancei. O ano que vem vai ser pior. Porque tem tudo isso e mais a Copa do Mundo. Tem mais a Copa, Bia. Então... É melhor tu aderir. Muito bom. Então tá, Medalha. Vamos assistir grande abraço, hoje. Meu amigo. Amanhã estamos aqui a postos. Isso. Né? Depois da rodada cheia do Brasileiro, da Série A, para ver como é que ficou o nosso Criciúma, para ver se não tem mais nenhuma surpresa lá em Brasília também, né? Tá certo. Então tá. Um abraço, Medalha. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Este é o Mário Medalha no nosso Batendo Forte. Na RW Brasil. Batendo forte. Com Mário Medalha.